Vamos então resolver mais um exercício de volumes, áreas, perímetros e relações métricas, neste caso o exercício número 35. E neste exercício vamos analisar a área de dois círculos interiores a um triângulo retângulo, círculos esses com o mesmo raio, tangentes entre si e tangentes, cada um deles, a dois dos lados do triângulo. Temos então aqui a nossa figura. Considerar o triângulo ABC, de catetos AB igual a 12 unidades de comprimento e AC igual a 9 unidades de comprimento. Dois círculos interiores, círculo de centro O1 e círculo de centro O2, de igual raio, neste caso desconhecido, tangentes entre si e cada um deles tangentes a dois dos lados do triângulo. Este círculo azul é tangente aos dois catetos e o círculo verde é tangente ao cateto e à hipotenusa. Deduzir a forma para o cálculo do raio dos círculos em função dos catetos do triângulo ABC e depois calcular o valor da área dos dois círculos, isto é, esta área colorida, para as medidas dos catetos AB e BC dadas. Primeiro de tudo vamos ver como é que obtemos a área destes dois círculos. A área sombreada, a área dos dois círculos, vai ser igual à área do círculo de centro O1 mais a área do círculo de centro O2. Dado que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado e que neste caso o raio dos círculos é exatamente igual, vamos admitir que é R minúsculo, unidades de comprimento, então a área sombreada será πr ao quadrado mais πr ao quadrado, ou seja, 2πr ao quadrado. Para podermos calcular o valor desta área, teremos então que determinar o valor do raio, em função destas medidas do triângulo retângulo. Precisamos então de obter uma relação entre o raio, esta variável, e os catetos do triângulo retângulo. Como nós vemos, o comprimento do segmento AE corresponde ao raio deste círculo, isto é, tem de medida R. O segmento ED é igual a R mais R, ou seja, 2R. Depois o segmento DB é um comprimento L que nós não sabemos, para já, representá-lo em função do raio. Sabemos então que o comprimento do cateto AB, que é 12 unidades de comprimento, vai ser igual a 3R, que é R mais 2R, mais o comprimento do segmento DB. O que nós precisamos então aqui de saber é a relação entre este comprimento DB e o raio R dos círculos. Para isso, vamos ter que definir uma semelhança de triângulos, de modo a determinar essa relação. Para podermos calcular o valor de R, teremos então que ou determinar o valor exato do comprimento DB, ou determinar o comprimento DB em função do raio. Vamos então tentar arranjar uma semelhança de triângulos e para isso vamos utilizar a seguinte estratégia. Vamos prolongar o cateto AB, isto é, vamos acrescentar o segmento reta BH, de tal modo que este segmento BH tenha o mesmo comprimento do que a hipotenusa BC. Para quê? Para que possamos construir aqui um triângulo isósceles de base CH. E, desse modo, os ângulos da base serão exatamente metade do ângulo CBA. Com base nesta construção, podemos então definir aqui um triângulo semelhante a este triângulo ACH, que será o triângulo O2DB, que é semelhante, porquê? Porque também é retângulo e, além disso, tem um segundo ângulo igual, que é o ângulo em B, que tem de amplitude α sobre 2. E porquê é que tem de amplitude α sobre 2? Porque o ângulo CBA, de amplitude α, é um ângulo exterior a este triângulo isósceles BHC. E nós sabemos que num qualquer triângulo, um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes, o que significa que o ângulo em B deste triângulo ABC, que tem de amplitude α, é igual exatamente à soma dos ângulos internos do triângulo BHC não adjacentes a este ângulo externo, isto é, α sobre 2 mais α sobre 2 é igual a α. Tendo por base esta relação destes ângulos,
podemos definir aqui o triângulo O2DB, que vai ter o ângulo em B igual a alfa sobre 2. E porquê que este ângulo é alfa sobre 2? Porque as semiretas BG e BD são tangentes a este círculo, o que significa que a medida do segmento de reta BG é exatamente igual à medida do segmento de reta BD, pelo que a reta BO2 é a bissetriz do ângulo alfa, ou seja, o ângulo O2BD é alfa sobre 2. Definidos estes dois triângulos, podemos definir a relação métrica que nos vai permitir relacionar o segmento de reta DB com o raio dos círculos. Vejamos então passo a passo. Vamos então fazer o prolongamento do cateto AB com o segmento de reta BH de comprimento H. Temos então que calcular este comprimento H, ou seja, a hipotenusa. Basta aplicar o teorema de Pitágoras a este triângulo retângulo. Sabemos que a soma do quadrado dos catetos, isto é, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado, vai ser igual a BC ao quadrado, onde BC é igual a 15 unidades de comprimento. Se centrarmos neste ponto e traçarmos uma circunferência de raio BC, a interseção desta circunferência com o prolongamento do cateto AB vai ser o ponto H, que vai nos definir então o triângulo isósceles BCH. Como nós já vimos antes, se o ângulo CBA é alfa, então significa que os ângulos CHB e BCH é alfa sobre 2. O ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes. O adjacente é este, que será 180 menos alfa. Os não adjacentes será alfa sobre 2. Podemos então definir o triângulo O2DB, que é semelhante ao triângulo ACH. Como nós já dissemos, a semirreta BG e BD são tangentes ao círculo, o que significa que o comprimento dos segmentos BG e BD são iguais, pelo que a reta definida pelos pontos B e O2 é bissetriz do ângulo alfa. Significa então que o ângulo O2BD é igual a alfa sobre 2 e o ângulo CBO2 também é alfa sobre 2. Os triângulos O2DB e o triângulo ACH são semelhantes. E são semelhantes porquê? Porque têm os três ângulos iguais. Tem o ângulo reto, neste caso o ângulo em D e o ângulo em A. Tem o ângulo em B e o ângulo H igual a alfa sobre 2, o que significa que, fazendo o diferencial para 180 graus, o terceiro ângulo também é igual. Pelo critério ângulo-ângulo-ângulo, os dois triângulos são semelhantes. Se o triângulo então O2DB e ACH são semelhantes, nós podemos definir aqui uma proporcionalidade entre os lados. Sabemos então que o cateto O2D está para o cateto CA, assim como o cateto DB está para o cateto AH. Ora, O2D é o nosso raio do círculo que nós queremos calcular, CA é igual a 9 unidades de comprimento, DB vai ser exatamente igual aqui a C2 menos 3R. Portanto, ao todo, menos esta parte, 3R. E o segmento de reta AH vai ser igual aqui a C2 mais 15, que é o nosso H. Podemos então deduzir a forma geral. R está para C1, assim como C2 menos 3R está para C2 mais H. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, produtos extremos é igual a produtos meios, temos então R que multiplica C2 mais H, vai ser igual a C1 que multiplica C2 menos 3R. Resolvendo isto, obtemos R é igual a C1 vezes C2, a dividir por 3C1 mais C2, raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Esta raiz é exatamente o nosso H. Temos então o nosso raio do círculo em função de quê? Dos catetos C1 e C2. Então, para o valor de C1 igual a 9 e C2 igual a 12, o nosso H será 15, é a raiz quadrada da soma destes quadrados, e substituindo na nossa forma geral,
vamos obter um raio igual a 2 unidades de comprimento. Com o raio igual a 2 unidades de comprimento, estamos em condições de calcular a área dos dois círculos. A área sombreada será 2πr ao quadrado, ou seja, 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, ou seja, 8π unidades de área. Vamos então ver em termos dinâmicos no GeoGebra o nosso problema. Cateto igual a 9 e cateto igual a 12. Temos então aqui o segmento reto AE e DE em função do raio. Será então 3R mais este segmento DB. Prolongamento do cateto AB. Traçamos então o nosso triângulo isósceles. Ângulos da base igual a alfa sobre 2. E podemos então definir o nosso triângulo semelhante O2DB. Que neste caso, para estes valores, é igual a 2 unidades de comprimento. Se fizermos variar, por exemplo, um dos valores, por exemplo, C1 de 9 para 5, por exemplo, vamos ter que ajustar aqui a tangência dos dois círculos, neste seletor, definindo a distância AD. Vamos procurar o ponto de tangência. Neste caso, significa que a distância será 4,5. Já estamos a ver que o raio vai ser 1,5, que é 4,5 dividido por 3, 1, 2, 3, vai dar 1,5. Vamos fazer o prolongamento do cateto AB. Traçamos o triângulo isósceles CBH, com ângulos da base igual a alfa sobre 2. E podemos definir o nosso triângulo semelhante. Temos o triângulo semelhante, O2DB, e que neste caso vamos obter um raio igual a 1,5, como já tínhamos dito, 4,5 dividido por 3, 1, 2, 3, vai dar 1,5. Cuja área, se nós quiséssemos calcular, iria dar 4,5π, que é exatamente 2π vezes 1,5 ao quadrado, vai dar 4,5